Eu nunca acreditei que aquelas histórias de experiências de quase morte eram reais, até que eu morri como um oficial nazista e encontrei Jesus pessoalmente. O que ele revelou sobre o terrível custo do ódio vai te chocar até o fundo da alma. Uma validação científica recente de um estudo de 2025, envolvendo 567 pacientes com parada cardíaca, provou que a consciência continua durante a morte clínica. E o que eu experimentei comprova isso sem dúvida. Eu sou Henrique Moreira e estou prestes a compartilhar algo que vai transformar tudo o que você acredita sobre amor divino, perdão, e se alguém como eu, repleto de ódio e violência, poderia alguma vez encontrar a redenção. Mas antes de eu compartilhar o que Jesus revelou sobre redenção, você precisa entender a profundidade da escuridão em que eu vivia. Deixe-me levar você de volta a 1943, a um homem cujo coração estava completamente consumido pelo ódio. Eu era Henrique Moreira, um Oberführer de 34 anos na SS durante a Segunda Guerra Mundial. Dediquei minha vida ao que acreditava ser uma causa sagrada: a purificação da raça alemã e o estabelecimento do Terceiro Reich, que duraria 1000 anos. Eu estava estacionado na Polônia ocupada, supervisionando operações que me convenci de que eram necessárias para o bem maior da humanidade. Imagine um jovem tão desesperado para pertencer que sacrificaria sua alma por aceitação. Esse era eu. Você já se sentiu tão perdido a ponto de confundir ódio com propósito? Você precisa entender a mentalidade em que eu vivia. A visão de Hitler sobre o cristianismo positivo deformou minha compreensão de espiritualidade. Eu acreditava que o ódio, por aquilo que chamávamos de raças inferiores, não era apenas aceitável, mas divinamente ordenado. Eu me via como um guerreiro de Deus, cumprindo sua vontade através da violência e da opressão. A ideologia consumia todas as fibras do meu ser. Eu me sentia justificado em meu ódio, justificado em minhas ações e absolutamente certo de que estava do lado da verdade divina. Isso me levou a perceber o quão completamente eu havia sido enganado sobre a natureza do amor divino. O ódio que eu pensava que me tornava forte estava, na verdade, corroendo minha alma como um câncer. Eu era cego para o sofrimento que causei, surdo aos gritos dos que persegui e completamente desconectado de qualquer verdade espiritual genuína. Mas aqui está o que eu não fazia ideia que estava por vir. Algo que iria destruir cada crença que eu considerava sagrada da maneira mais chocante possível. Pouco eu sabia que a minha compreensão distorcida da vontade divina estava prestes a ser destruída da maneira mais profunda imaginável. O dia 15 de março de 1943 se tornaria o dia em que tudo que eu acreditava desmoronaria em pó. Foi durante um ataque de resistência ao nosso complexo que fui atingido por estilhaços de uma granada explosiva. O metal rasgou meu peito, perfurou meu pulmão e cortou uma artéria principal. Enquanto eu estava lá, sangrando no chão frio, senti minha consciência começando a escorregar. A última coisa que lembro de pensar foi que estava morrendo pela pátria, que essa era uma morte honrosa, e então vi algo que desafiava tudo o que eu pensava saber sobre a realidade. Quando meu coração parou de bater, de repente me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Eu podia ver os paramédicos trabalhando freneticamente em mim, tentando estancar o sangramento, mas era tarde demais. Minha forma física estava imóvel, com sangue se acumulando sob mim. No entanto, de alguma forma, estava mais consciente do que nunca em toda a minha vida. Minha consciência estava cristalina, mais vívida e real do que qualquer experiência que eu tivesse tido enquanto estava vivo.
E o que encontrei a seguir desafiaria tudo o que a ciência nos diz sobre a consciência após a morte. Uma brilhante luz branca apareceu à distância, diferente de tudo que eu já tinha testemunhado. Não era apenas iluminação, estava viva, pulsando com uma energia que parecia conter toda a criação dentro dela. À medida que me movia em direção a essa luz, senti uma presença se aproximando de mim. No começo, era apenas uma silhueta, mas à medida que se aproximava, percebi que estava cara a cara com alguém que irradiava um amor tão puro e poderoso que me fazia sentir simultaneamente atraído e aterrorizado. Heinrich, disse a voz, e soube imediatamente quem era. Jesus Cristo em pessoa estava diante de mim, mas não como eu o imaginara, através da lente distorcida da ideologia nazista. Não era a figura fraca e pálida que Hitler havia menosprezado. Era um ser de autoridade e compaixão tão esmagadoras que eu caí de joelhos espirituais na sua presença. Mas, em vez da condenação que esperava, o que senti dele foi um amor indescritível que penetrou cada canto da minha existência. Era um amor tão completo e incondicional que expôs a pobreza de tudo o que eu chamara de amor na minha vida terrena. E nesse amor, comecei a ver a mim mesmo como realmente era. Mas esse encontro com o amor perfeito foi apenas o começo da minha educação espiritual. O que veio a seguir desmontaria todas as defesas que eu tinha construído ao redor da minha consciência. De repente, eu estava em um reino onde o tempo funcionava de maneira diferente, onde eu podia testemunhar toda a minha vida se desenrolando diante de mim como um filme holográfico. Mas não era apenas assistir. Eu estava vivendo cada momento de múltiplas perspectivas simultaneamente. Eu senti cada emoção, cada pensamento, cada sensação de dor ou medo que causei aos outros. Você já se perguntou sobre as consequências espirituais do ódio? Eu estava prestes a aprender de uma maneira mais profunda possível. Pare por um momento. Imagine sentir cada lágrima que você fez alguém chorar. Imagine experimentar o terror que você infligiu a famílias inocentes. Isso não estava acontecendo com outra pessoa. Estava acontecendo comigo. Eu experimentei o terror das famílias judaicas que eu tinha reunido para a deportação. Eu senti o desespero das mães assistindo seus filhos sendo arrancados delas. Vivi os últimos pensamentos dos homens que ordenei que fossem executados, sentindo sua confusão e desespero enquanto enfrentavam a morte. Cada ato de crueldade que cometi, cada momento de sofrimento que causei, eu agora experimentei como se fosse a vítima. O peso dessa revelação era deslumbrante. Pela primeira vez na minha vida, eu realmente entendi a magnitude do mal em que participei. Mas o que tornava isso ainda mais profundo era que Jesus estava experienciando tudo isso comigo. Ele não estava em pé, à parte como um juiz. Ele estava compartilhando cada momento de dor que eu causei, sentindo isso tão profundamente quanto eu agora sentia. Mas espere, você precisa entender algo crucial sobre o que aconteceu a seguir. Isso não foi punição. Isso foi o começo da educação mais profunda da minha existência. Enquanto eu olhava mais fundo na minha alma sob o olhar gentil, mas penetrante de Jesus, comecei a entender algo que a pesquisa da Associação Internacional de Estudos de Quase Morte tem documentado repetidamente. Encontros divinos em experiências de quase morte muitas vezes envolvem a confrontação com nossas falhas morais mais profundas, não com o propósito de condenação, mas para um despertar espiritual. Naquele momento, Jesus pronunciou palavras que ecoariam em minha consciência por toda a eternidade. Heinrich, você entende agora o que seu ódio custou? Não apenas para aqueles que você feriu, mas para a sua própria alma. Eu queria me defender,
Explicar que estava apenas seguindo ordens, que acreditava estar fazendo o trabalho de Deus. Mas na presença da verdade divina, todas as minhas justificativas se desmoronaram em pó. Eu percebi que meu ódio não me tornava forte, mas sim, estava me tornando espiritualmente morto. Eu havia vivido como um cadáver ambulante, animado por ideologia, em vez de amor. O ódio que você carregava, continuou Jesus, nunca se tratou de proteger algo sagrado. Era sobre medo. Medo de sua própria inadequação, medo de perder o controle, medo de encarar a verdade sobre si mesmo. Você usou a ideologia para evitar confrontar o vazio em seu próprio coração. Você já teve alguém que conseguiu enxergar através de você? Não apenas suas ações, mas suas motivações mais profundas. Foi assim que esse momento se passou. Jesus não estava apenas falando sobre o meu ódio. Ele estava revelando o homem assustado e inseguro que se escondia por trás de toda aquela ideologia. O que essa experiência revelou foi que tudo o que eu acreditava sobre força e fraqueza estava completamente invertido. Eu pensava que o ódio me tornava poderoso, mas na verdade me tornara o tipo mais fraco de pessoa. Alguém que precisava dominar os outros para se sentir seguro consigo mesmo. Eu pensava que minha ideologia me dava propósito, mas ela tinha me roubado de qualquer conexão genuína com a verdade divina. Achei que entender meus fracassos seria a parte mais difícil dessa experiência. Eu estava errado. O que aconteceu a seguir foi tão aterrorizante e, ao mesmo tempo, tão necessário que ainda me dá arrepios décadas depois. O que aconteceu a seguir foi algo que, mesmo hoje, décadas depois, me enche de terror e gratidão. Jesus me mostrou o que pesquisadores espirituais como Bruno Meirelles descreveram em seus testemunhos virais sobre experiências de quase morte infernais. Fui levado a ver as consequências espirituais de uma vida construída sobre ódio e violência. Mas entender a profundidade da minha cegueira espiritual era apenas parte do que Jesus precisava me mostrar. Eu pensava que enfrentar minha crueldade seria a parte mais difícil dessa jornada. Eu estava devastadoramente errado. Encontrei-me em um reino de completa escuridão espiritual, não escuridão física, mas a ausência de amor, conexão e significado. Este não era um lugar de fogo e enxofre, como eu imaginava que o inferno poderia ser. Era algo muito mais terrível, completo isolamento da fonte de todo amor e vida. Neste lugar, experimentei como seria existir eternamente cortado do amor divino, cercado apenas pelos frutos tóxicos do ódio que cultivei ao longo da minha vida. O que você sentiria se experimentasse cada momento de dor que causou? Para mim, foi a experiência mais humilhante possível. Mas também foi o começo de algo que nunca esperei, uma genuína transformação espiritual. Mas mesmo nessa experiência infernal, eu podia sentir a presença de Jesus por perto. Ele não estava me abandonando a esse destino. Ele estava me permitindo entender o que eu vinha escolhendo a cada ato de ódio, a cada momento de crueldade, a cada decisão de ver outros seres humanos como menos do que sagrados. Este não é o seu destino, Heinrich, disse Jesus, sua voz de alguma forma alcançando-me mesmo naquele lugar de desolação espiritual. Isto é o que você estava escolhendo, mas não é o que eu escolho para você. Ainda há algo que você precisa fazer. E naquela luz divina que de repente penetrou a escuridão ao meu redor, comecei a entender a verdade mais importante da minha existência. A redenção era possível, mesmo para alguém como eu. O amor divino que eu estava experimentando não dependia da minha dignidade, era dado livremente, mesmo para alguém que havia dedicado sua vida ao ódio.
Isso me fez pensar em cada pessoa que desumanizei, cada vida que considerei sem valor, cada ato de crueldade que justifiquei. Cada uma dessas pessoas era tão amada por Deus quanto eu. Cada uma carregava a mesma centelha divina que Jesus agora revelava dentro de mim. Meu ódio não me tornara espiritualmente superior, ele me tornara espiritualmente cego. E então percebi algo que mudou tudo. Jesus nunca parou de me amar, mesmo quando eu estava no meu pior. A ideologia que segui me ensinou que amor era fraqueza, que ódio era força, que algumas pessoas eram indignas da compaixão divina. Mas, estando na presença do próprio Cristo, compreendi que o amor divino não é algo que ganhamos, é algo que somos convidados a aceitar e incorporar. Anos depois, descobri algo que prova que essa experiência foi mais do que apenas química cerebral fora de controle. Aqui está o que me surpreendeu anos depois. Cientistas em 2025 estudaram 567 pessoas que tiveram parada cardíaca, assim como eu. Eles encontraram atividade cerebral que não deveria existir em cérebros mortos. As mesmas ondas gama que ocorrem durante nossos sonhos mais vívidos estavam disparando em cadáveres. Mas aqui eu estava, décadas antes desse estudo, vivendo algo que a ciência dizia ser impossível. Enquanto processava essa revelação avassaladora, Jesus começou a me mostrar algo que mudaria completamente minha compreensão sobre consciência e amor divino. Pesquisadores descobriram que 23% dos pacientes relataram uma consciência elevada e encontros significativos durante a morte clínica, com atividade cerebral mensurável em regiões associadas à consciência e à formação de memórias. Mas, para mim, a prova científica era secundária em relação ao poder transformador da experiência em si. Naquele momento de encontro com Jesus, eu não estava pensando em pesquisas ou evidências. Eu estava confrontando a mais profunda verdade sobre mim mesmo e meu relacionamento com o amor divino. E então, percebi a coisa mais importante de todas. A transformação que eu estava vivenciando não se tratava apenas da minha própria condição espiritual. Era sobre minha responsabilidade de voltar ao mundo físico com esse entendimento. Jesus estava me dando uma segunda chance, mas vinha acompanhada de uma missão. Sua vida estava chegando ao fim, Heinrich, mas sua verdadeira vida está apenas começando. Ele disse: você retornará ao seu corpo, mas nunca será a mesma pessoa que o deixou. O ódio que te definia está morto. Agora você deve aprender a viver a partir do amor. A jornada de volta ao meu corpo quebrado foi como ser comprimido de uma consciência infinita para uma prisão de carne e osso. Mas eu já não era mais a mesma pessoa que havia deixado. A transição de volta à consciência física foi como ser comprimido de uma consciência infinita para os limites de um corpo humano danificado. Eu acordei em um hospital militar 3 dias após a explosão, tendo sido declarado clinicamente morto por mais de 8 minutos. Os médicos chamaram isso de milagre, mas eles não tinham ideia de que tipo de milagre realmente era. Quando tentei explicar minha experiência para os outros oficiais, eles acharam que eu estava sofrendo de danos cerebrais causados pela privação de oxigênio. Mas eu sabia melhor. Eu havia recebido o mais raro dos presentes, uma prévia da eternidade e uma chance de mudar de rumo antes que fosse tarde demais. O oficial nazista que morreu naquele campo de batalha se foi para sempre. A pessoa que retornou era alguém completamente diferente, alguém que finalmente entendeu que o amor divino é a única força poderosa o suficiente para curar as feridas que o ódio cria. Mas entender essa verdade era apenas o começo. Aprender a viver a partir dessa verdade seria o trabalho do resto da minha vida.
O homem que voltou era alguém completamente diferente, mas provar essa transformação exigiria ações que chocariam todos que me conheciam. Passei os anos restantes da guerra ajudando secretamente famílias judias a escapar da perseguição nazista, usando minha posição para salvar vidas em vez de destruí-las. Após a guerra, dediquei-me à educação sobre o Holocausto e ao trabalho de reconciliação, passando décadas tentando desfazer mesmo uma fração do dano que eu havia participado em causar. Cada dia se tornou uma oportunidade de escolher o amor em vez do ódio, de construir pontes em vez de muros, de curar em vez de prejudicar. O amor divino que eu havia encontrado não apenas mudou minhas crenças, transformou toda a minha maneira de ser no mundo. Onde antes eu via inimigos, agora vi irmãos e irmãs. Onde antes me sentia justificado na crueldade, agora me sentia chamado à compaixão. Imagine isso. O homem que uma vez enviou famílias à morte, agora estava escondendo crianças judias em seu porão. As mãos que assinaram ordens de deportação agora estavam forjando documentos de fuga. Que tipo de amor tem esse poder de reverter completamente uma alma humana? Mas a realização mais profunda foi que essa transformação não era única para mim. O mesmo amor divino que alcançou meu coração de escuridão está disponível para cada ser humano. Não importa o que alguém tenha feito, não importa quão longe tenha caído, não importa o quanto de ódio tenha carregado, a possibilidade de redenção existe. Mas eu sei o que você está pensando agora. É uma linda história, Heinrich, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Agora você pode estar pensando, essa é uma história incrível, Heinrich, mas o que a transformação de um oficial nazista tem a ver com a minha vida hoje? Deixe-me mostrar por que isso tem tudo a ver com o ódio que ainda vemos ao nosso redor. Eu penso sobre as divisões políticas em nosso mundo hoje. As tensões raciais, os conflitos religiosos, o ódio ideológico que parece estar crescendo em todos os lugares. E eu sei, por experiência pessoal, que nenhuma dessas divisões é permanente. O mesmo amor que transformou um oficial nazista pode transformar um terrorista, um racista, um extremista político ou qualquer pessoa cujo coração foi envenenado pelo ódio. A questão não é se as pessoas merecem esse amor. Eu certamente não merecia, por nenhum padrão humano. A questão é se estamos dispostos a acreditar em seu poder, se estamos prontos para nos tornarmos canais desse amor em nossas próprias vidas e comunidades. Eu convido você a examinar seu próprio coração. Quais áreas precisam da cura do amor divino? Todos nós carregamos formas de ódio, ressentimento e julgamento que nos separam de nossa verdadeira natureza espiritual. Minha experiência como oficial nazista foi um exemplo extremo, mas a escolha fundamental entre amor e ódio é uma que cada ser humano enfrenta diariamente. Olhe honestamente para sua própria vida. Quais pessoas você tem dificuldade em amar? Quais grupos você se vê julgando? Quais oponentes políticos você desumaniza? Quais membros da família você guarda rancor? Essas são as áreas onde o mesmo amor transformador que me mudou está esperando para atuar em sua vida. Pare por um momento. Eu quero que você pense na última pessoa que realmente te feriu. Tem o rosto dela na sua mente. Agora ouça o que eu descobri sobre o perdão que vai mudar tudo. Estou falando com você que está assistindo a isso e não consegue perdoar seu ex-cônjuge. Para você que carrega preconceitos raciais herdados de sua família. Para o partidário político que vê o outro lado como inimigos e não como humanos iguais. O mesmo amor divino que alcançou um nazista pode alcançá-lo também. A mensagem que quero deixar com você é a seguinte:
Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha se afastado do amor divino, não importa o quanto de ódio você tenha carregado ou o mal que tenha causado, a redenção é sempre possível. O amor que encontrei naquela experiência de quase morte está disponível para todos nós, neste momento. Essas não são apenas perguntas para autorreflexão, são convites para experimentar o mesmo amor transformador que alcançou minha escuridão. Aqui está o que a história de Heinrich revela sobre seu próprio potencial espiritual agora. Quero que você entenda algo profundo que a história de Heinrich revela sobre sua vida neste momento. O amor divino transcende toda ideologia, todas as categorias humanas, todas as barreiras que construímos entre nós e os outros. Na presença desse amor, aprendi que nossa verdadeira natureza espiritual não está no que odiamos, mas em nossa capacidade de amar como somos amados pelo divino. A transformação que experimentei não terminou com meu retorno à vida física, foi apenas o começo. Desde então, cada dia tem sido uma oportunidade de incorporar o amor que recebi, de me tornar um testemunho vivo de seu poder de curar e transformar. E essa mesma oportunidade existe para cada pessoa que está assistindo a isso agora. Feche seus olhos por um momento. Sinta aquele peso em seu peito quando você pensa sobre sua mais profunda vergonha, seu maior fracasso, a coisa que você mais teme enfrentar em si mesmo. Agora, imagine encontrar o mesmo amor perfeito que experimentei. Imagine que seu segredo mais obscuro não é recebido com condenação, mas com compaixão. Imagine que seu maior fracasso se transforme em seu maior testemunho de graça. Isso não é apenas uma linda possibilidade, é uma realidade presente e disponível a qualquer um que esteja disposto a abrir seu coração para o amor divino. Você chegou aqui se perguntando sobre ódio e amor divino, e agora você sabe a verdade. Nenhuma quantidade de escuridão pode superar nem mesmo a menor luz da compaixão divina. Você testemunhou através da minha história que a transformação é sempre possível. A mesma transformação que ocorreu no meu encontro com Jesus pode acontecer na sua sala de estar, no seu coração, neste exato momento. A mesma graça que cruzou o abismo do ódio para abraçar um oficial nazista pode atravessar qualquer abismo que exista entre você e o amor que você foi criado para viver. A história de Heinrich prova que ninguém está além da redenção, mas a transformação exige ação. Se você está pronto para descobrir mais testemunhos do amor divino, vencendo o ódio e a escuridão, então se inscreva neste canal, onde compartilho mais histórias de encontros divinos que provam que o amor sempre vence o ódio. Ative o sininho de notificação, porque na próxima semana vou compartilhar o testemunho de Sarah, uma membro de gangue endurecida que morreu em um tiroteio e encontrou Jesus na vida após a morte. O que ele revelou sobre violência, perdão e novas oportunidades vai romper tudo o que você pensa saber sobre redenção. Sua transformação de assassina a curadora prova que o amor divino alcança até os corações mais endurecidos. E se você está lutando contra seu próprio ódio ou ressentimento neste momento, nos comentários abaixo, compartilhe qual área da sua vida precisa desse mesmo amor divino que transformou Heinrich. Seja a falta de perdão em relação à família, preconceito racial, ódio político ou qualquer forma de ressentimento, nomeie para que possamos orar juntos pela sua libertação. Eu leio pessoalmente cada comentário e estarei orando especificamente pela sua jornada de transformação.